Pessoal, a gente está aqui hoje no terceiro episódio do Conecta Cash e eu já vou iniciar assim. Eu quero que vocês se apresentem, mas eu já vou perguntar para o Luiz um pouco da casa, que eu fiquei bem curioso com relação a esse processo. Luiz, pode se apresentar, depois do Davi? Bom dia, tudo bom? Meu nome é Luiz Gustavo, eu estou aqui no projeto desde o início do ano, quando começou. E em questão sobre a casa em si foi feita com o apoio do arquiteto, o Nicodemos, o Nico lá, Casa Grande. E o que mais foi feito com ela, o que mais foi usado foi a inteligência artificial, para fazer tanto a parte interna quanto a remodelação, a melhora de gráfico na parte externa. E isso foi o que deu mais ênfase, que eu acredito que deu mais ênfase em relação entre as duas casas. Então a gente pensou em fazer uma casa que seja propriamente para a serra, com arquitetura serrana e tudo que nele tem, né? A nossa ideia inicial, nossa ideia de base da casa, foi fazer uma passagem entre os cômodos, que cada andar teria o seu próprio tempo. Então o passado ficaria no térreo, ali com a sala de jogos, com a jacuzzi, que deu um ênfase a mais, né? Deu um tchan, realmente. No térreo, ali onde ficaria a sala de estar, a cozinha, isso seria no presente. Então a gente tentou capturar isso para um tempo presente, né? E realmente eu acho que deu certo, assim como na parte do segundo andar. Eu acho, assim, eu vi muitos elogios com relação à casa. E realmente acho que o mais interessante desse quesito da casa é porque vocês tiveram a oportunidade, né, de conhecer o condomínio Altos da Serra e, assim, todo mundo comentava, né? Eu imagino essa casa no condomínio Altos da Serra, então ela tem muito a ver tudo aquilo que vocês visitaram no condomínio. No dia que vocês estavam no condomínio, tu fez algumas anotações, assim, tu analisou essa parte? Assim como fotos, vídeos, tudo isso foi registrado e a gente realmente usou isso para ter como uma base de referência para fazer a nossa arquitetura. Isso realmente ajudou bastante. As casas de lá são ótimas casas e foi muita coisa que a gente conseguiu tirar de lá. A arquitetura realmente é bem interessante e combina com a serra, né? Eu sempre comento que, assim, às vezes as pessoas perguntam, mas por que o Conexão tem a ver com uma casa? Eu sempre falo que no mundo do empreendedorismo a gente tem várias vertentes. Tá, então, às vezes a gente se pega fazendo coisas que a gente nem imagina. E agora, direcionando a pergunta para o Davi, tu viveu mais a empresa. Esse cara viveu a casa, tu viveu mais a empresa. Como foi apresentar a história da Tempos? Como foi essa criação? Porque assim, a Tempos é uma empresa fictícia, né, criada no projeto, mas querendo ou não, a Tempos ela tomou vida naquele dia. Então, a Tempos ela deixou de ser uma empresa fictícia quando vocês começaram a contar a história. Como foi essa criação? Bom dia a todos, cumprimento a todos que estão assistindo. Primeiramente, gostaria de me apresentar. Me chamo Davi, eu faço parte da segunda A, eu fui um dos líderes do projeto. Então, bom, em relação à empresa, cara, eu acredito que assim, foi uma responsabilidade tremenda, porque a partir de começou o projeto, a gente acabou sempre discutindo sobre a empresa, conversando sobre a empresa, conversando sobre o projeto. Então, acabou que é uma coisa que tornou parte do nosso dia a dia, certo? Tanto que hoje em dia, às vezes a gente pensa, acabou e tal, mas caramba, parece que a gente se acostumou tanto a estar falando sobre o projeto que acaba que parece que às vezes que a gente tá faltando alguma coisa. Mas, enfim, com relação à empresa, eu acho que é uma responsabilidade tremenda, certo? Tá lá na frente falando sobre a empresa e tal, na questão da oratória, mas acredito que foi muito legal, porque foi uma apresentação que me deixou muito orgulhoso, né, tanto de mim como da Luiz e tal. Então, acredito que foi muito importante, muito legal. Tá todo mundo lá vendo e tal, recebendo elogios. E assim, o que eu acho mais interessante e é algo que quem sabe, quem tá de fora não consegue ver tão bem quanto vocês. Que é toda uma construção enorme, né? Então, como tu falou, é o dia a dia escolar, né? Então, a gente tem essa empresa no dia a dia e tudo aquilo vai ser apresentado numa noite. Às vezes, quem tá lá só viu uma noite, mas não sabe o que o Davi teve que correr, o que o Luiz teve que correr. Uma coisa que eu sempre falo que eu acho que é muito legal nesse projeto, que é as ações sociais,
Inclusive, a equipe de vocês inovou com algo que é sensacional, que foi a plantação de árvores. Eu acho que essa parte, todo esse enredo de vocês, por mais que às vezes a gente tenha um making off de 3 minutos para apresentar, não dá para botar tudo em 3 minutos. Tá? Então eu queria que vocês contassem um pouco disso. Como foi essa ação social? Como foi inovar na parte das árvores, mas também como foi estar presente na Zacad com todas aquelas crianças, né? Então, em relação à Zacad, eu já tive a oportunidade de mais de uma vez na Zacad fazer ações sociais. E eu sempre acho muito legal ir lá, porque acredito que tá naquele ambiente lá onde tá se divertindo com as crianças, no caso, os amigos, assim, se divertindo com o pessoal lá, deixando o dia daquelas crianças um pouco melhor, um pouco mais alegre, contagia. Eu acho que no vídeo deu para passar. Tanto que bastante gente se emocionou vendo o vídeo, porque realmente é assim, é de se emocionar mesmo. Às vezes a gente pensa que, a gente não sabe qual é a realidade que a criança está passando. Mas às vezes a gente ter ido lá, mesmo que foi uma tarde, já pode ter alegrado a semana, o mês daquela criança sem a gente nem saber, certo? E a gente foi lá, óbvio, por conta do projeto, mas além disso também para fazer uma ação boa. E o projeto é bom porque às vezes a gente nem ia ter a oportunidade de fazer uma coisa tão legal se não fosse projeto, certo? E a gente teve a oportunidade de fazer e fizemos bem feito. Tanto que... foi... E eu acho que, assim, uma das etapas mais legais, né? Eu que estava presente na Zacad, de ver todas aquelas crianças pegando junto, né? Então, vocês brincavam com eles, tinha todo um momento especial, mas também os professores, assim, e para eles, assim, meu Deus, são alunos que arrecadaram mais de 1,5 tonelada, então, assim, não é qualquer pessoa que faz isso. Eu ainda falei no episódio anterior, né? O empreendedorismo, ele se liga muito com a ação social quando a gente viu, por exemplo, o desastre no Rio Grande do Sul. Na enchente do Rio Grande do Sul, a gente teve várias empresas doando, só que eu sempre falo, para que a gente vai esperar um desastre para ajudar quem precisa? Então, assim, foi lindo o que vocês fizeram. E agora eu já vou falar um pouco do plantio de árvores, né, para não tomar muito tempo, que foi outra atividade muito linda. Porque às vezes a gente ajuda uma instituição, mas por que não ajudar o planeta todo, né, que foi esse pensamento da Tempos? Sim, com certeza. Até inclusive eu tive a oportunidade de conseguir coordenar esse plantio e com as mudas da própria prefeitura e com auxílio também da empresa Arbore, que é comandada pelo meu pai, que ele estava presente, ele auxiliou a gente a plantar as árvores. Nós conseguimos fazer essa ação social. Conseguimos plantar 50 mudas de árvores nativas, de mudas nativas, nas margens do Rio Braço Norte. Isso é incrível, tanto para a questão ambiental, tanto para o hospital, que foi próximo ao hospital. E graças também à coordenação do hospital e que eles conseguiram disponibilizar esse terreno para a gente. Isso realmente é, assim... Depois de anos, ainda vai continuar tendo essas árvores. É uma coisa incrível. Tu comentou ali um pouco sobre, né, a ajuda do teu pai, né, na empresa. E isso é outra coisa muito legal do projeto, né? Eu sempre falo. A gente teve também a ajuda dos pais, da família, que foi muito importante. E além de professores, enfim. Todo um pessoal fica ali em volta disso. Como foi essa participação da família? Foi assim, chegava em casa e perguntava como é que tá, vocês estão ganhando, vocês foram bem nisso, foram bem naquilo, como foi essa participação da família? Eu acho que assim, a participação da família é fundamental, porque eles que apoiam a gente, né, então se a gente não tiver o apoio da nossa família, a gente vai ter de quem, né, é bem complicado, porque, enfim, quando a gente tá direto, assim, eu chegava em casa, minha mãe e meu pai perguntavam como é que tava o projeto, enfim, eles acabam vendo, né, a gente se dedicando e acabam querendo estar por dentro do que está acontecendo. Tanto que, assim, depois, até no dia, a família estando lá, presente, sentindo dores pela gente, ficando feliz pela gente, acho que isso é algo que é muito importante pra gente, né? Porque é um apoio que a gente sabe que é o apoio mais sincero que tem, né? Da nossa família. Então... a gente fica muito feliz com a família podendo ajudar, certo? A gente tá aqui nesse podcast falando de um artista. Primeiro, não só pela voz, que assim foi maravilhosa, as pessoas até, inclusive, que trabalhavam na rádio, né, os jurados comentaram, a Taine e tudo. Olha, a gente vai contratar ele aqui, né? A gente tinha a Armídia, da Verde Vale, e a Taine, da Rádio Guarujá. As duas queriam já disputar ele. Não, vem aqui pra rádio.
Pela forma que cantou, mas também por esse figurino, assim, que tava top. E assim, até te perguntar, foi a família que ajudou nesse figurino? Foi minha família, foi minha mãe. Família de novo no minha mãe. projeto. Meu pai ajudando com as pedrinhas ali, a gente colocou o cinto. Eu também ajudei, mas principalmente foi minha mãe. Minha mãe que deu todo o trabalho de colocar pedrinha por pedrinha, além de ser colada. Foi bordada à mão, a roupa, a base dela, por costureira, medida à mão. Tudo perfeitamente. O cabelo ali, foi a mãe da Sofia que fez pra gente. Ficou outra coisa incrível. Ficou sensacional. Assim, eu me senti realmente na época. Vamos até assistir esse pedacinho. Acho que é um momento muito legal, porque a gente fala do Davi agora. Foi o momento que o Davi apresenta a empresa, né? Então assim, eu vou mostrar só aqui a imagem. Olha a desenvoltura na fala, né? Tanto da Luísa quanto do Davi. Mas olha a fala do Davi. Nossa empresa começou em 1959, com 2 irmãos, John e William Smith. Os garotos eram criados pela sua avó, que se dedicava à produção e venda de geleias na comunidade que moravam como forma de sustento. Após sua morte, os garotos decidiram continuar com a receita. E a empresa Tempos surgiu como uma forma de eternizar. Como é o treino para conseguir falar também? É um treino assim, tô na frente do espelho, ou já nasceu com dom? Então, eu acho que eu consigo, assim, ter uma habilidade, assim, de conseguir falar bem, assim, na frente das pessoas, mas ainda assim, querendo ou não, num projeto desse aí, na frente de 100 pessoas, mais de 100 pessoas, tem muito treino, porque... necessário. Deixa a pessoa muito nervosa, mas eu vou te falar bem a verdade. Eu acho que eu fiquei mais nervoso nos ensaios do que no dia. No dia eu fiquei assim... Eu tava presente nos ensaios, eu também percebia isso, assim, parecia que no dia tava todo mundo até mais leve. Sim. Até acho que toda a apresentação em si no dia saiu melhor do que saiu nos ensaios, no né? dia, assim, eu tava tão confiante, assim, a gente tava tão confiante que ia dar tudo certo, que a gente apresentou, assim, numa calmaria tremenda, assim, foi muito bom. Tanto a dança ali, como o Michael Jackson também, como deu certo, que alguns ensaios não estavam fechando muito bem. A gente conseguiu fechar muito bem realmente nesse dia. Realmente foi... A gente teve também outro momento importante, a apresentação da casa. Eu não tô aqui com os meninos que apresentaram a casa, mas eu tô com um que foi praticamente o arquiteto dessa casa, né, que é o Luiz. Então, assim, eu acho que é aqui, nesse momento aqui, ó. Boa noite, eu sou o Bruno. Prazer, meu nome é Arthur. Nós fazemos parte da equipe Tempos e hoje apresentaremos o projeto arquitetônico que nossa equipe desenvolveu para o condomínio Altos da Serra, em Santa Catarina. Conforme nosso lema, sabores que eternizam momentos, buscamos eternizar nossa marca também através da arquitetura. Nosso principal objetivo... Então, realmente, assim, a casa foi um ponto, assim, muito importante. E aí tem o resultado, né, que a gente tem a vitória de vocês na casa. E aí, com isso, eu queria perguntar para vocês, antes de partir para as últimas 2 perguntas, qual é a sensação de dizer assim, principalmente pro Luiz que estava tão por dentro da casa, qual a sensação de dizer assim, olha, o meu trabalho foi bem avaliado, a gente ganhou, como foi no momento? Foi um prazer, assim, uma sensação de alívio, sabe? De poder chegar em casa com... Eu trouxe o cheque para casa, né? Aquele cheque de 5 mil. E... O dinheiro foi dividido depois? Foi, sim. E colocar ele na parede lá, eu coloquei atrás da minha porta, um cheque, e aí o
A medalha? A medalha também. O troféu? Também já ficou com o O troféu? troféu ficou lá na sala daí. Na sala? Na sala. Certo. Foi realmente incrível, assim, a sensação. Depois de tanto trabalho, tantas noites que ficamos aí, tantas reuniões, Sim. tanto da equipe da casa, né? Queria citar o nome deles, foi o Arthur, o Bruno, o Juan e a Letícia. E realmente todos ajudaram de maneira excepcional, assim, tanto a parte arquitetônica quanto a parte de fala, que os dois se destacaram, falaram muito bem. Foi incrível. Agora a eu fala queria deles. perguntar primeiramente pro Davi, depois o Luiz também vai responder essa pergunta. Davi e Luiz, o que vocês levam desse projeto? Eu acho que o projeto, ele trouxe, né, pelo menos para mim, assim, na parte que estava bem na parte de liderança, um pouco de experiência na área de administrativa, porque, querendo ou não, é muita coisa que às vezes a gente tem que resolver. Às vezes a gente pensa, a gente não está acostumado a gerir uma empresa, né? E acaba na marra mesmo aprendendo e tem uma experiência de gestão bem importante. E além disso, eu acho que o projeto, como ele envolve muitas pessoas, eu acho que às vezes a gente aprende a lidar melhor com as pessoas, às vezes a gente erra para conseguir depois ter usufruir, né? A gente aprende errando, a gente erra para aprender. Então, acho que é um projeto que, além da parte empresarial, que auxilia a gente, tem a questão também de lidar com as pessoas mesmo, que eu falei. Eu acho que é fundamental para quem for disputar ano que vem. Já vou chegar nessa pergunta, tu não vai dar essa pergunta, já vou chegar nessa pergunta que é a frase final. Vamos pro Luiz agora, eu já vou fazer essa pergunta para ti. Tá. Eu acho que, assim como o Davi falou, o principal foco, a principal coisa que eu levo para dentro de mim foi lidar com as pessoas. Porque como cada pessoa tem uma própria peculiaridade, pensa de uma maneira, outra pensa de outra, eu acho que então o respeito pelo outro é a essencial e a palavra-chave que tem que ter uma empresa. E é isso que realmente, sim, cortando ali, falando da próxima pergunta, deve ser levado para o próximo ano, ter respeito. Não estou falando que o nosso faltou respeito, mas sim que é um essencial. Em momentos cruciais, como que se alguma equipe estava com problemas, a outra foi lá, a outra pessoa ajudou. Pensar no outro como se for a ti mesmo, acho que é a principal coisa que deve ser levada. E aí, agora fazendo a pergunta final, aí vocês vão resumir uma frase que vocês já estavam falando. Davi, em uma frase, qual é a sua dica para quem vai disputar o projeto no ano que vem? Paciência. Paciência. Uma palavra não, uma frase, né? Uma frase. Eu falei uma palavra? Não, acho uma frase. Enfim. Não, mas vamos de uma frase, mas paciência é bom. Paciência com as pessoas, paciência com as pessoas. Sim. Luiz? Pensar no outro como se fosse a ti mesmo. Acho que esse é, assim, o principal, assim, para ter uma empresa boa, bem gerida e bem tranquila, sabe? Não um alvoroço. Porque, falta de respeito vai criando um caos, vai criando uma inimizade e isso acaba... Eu acho que encerrou, assim, com chave de ouro. Eu quero agradecer a presença de vocês dois, não só a presença, mas por terem disputado esse projeto. Eu sei a dificuldade toda que é um projeto desse, não é fácil, mas assim, eu quero dizer do fundo do meu coração, vocês conseguiram vencer esse desafio e com assim, uma excelência enorme. Eu tenho certeza que muitos de vocês vão levar isso para frente. Eu já vejo, às vezes, aqui um arquiteto e já vejo aqui um futuro administrador. Por quê? Porque a gente, nesse projeto, a gente começa a ver as nossas melhores características, às vezes. Às vezes a gente não é bom em alguma coisa, mas na outra a gente é. E aí a gente vai se encaixando. É isso. Também quero agradecer a você que estava assistindo a gente até agora. A gente encerra por aqui o 3º episódio. Muito obrigado, pessoal, e até mais.